1 João 2, 12 a 14. Diz assim, a santa palavra de Deus: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Irmãos, podem sentar-se. Em nome de Jesus, desligue o celular e se ligue com Deus. Amados, 3 grupos se destacam no texto que acabamos de ler: os filhinhos, os pais e os jovens. Alguns estudiosos entendem que os filhos, jovens e pais seriam 3 faixas etárias que estariam dentro da igreja, né? 3 faixas etárias dentro da igreja visível. Essa possibilidade não é de todo descartada. Os filhinhos seriam as criancinhas. Os jovens incluiriam também os adolescentes. E os pais seriam os adultos, os maduros, né? Os idosos da igreja. Outros estudiosos pensam que João estaria falando de 3 níveis espirituais de pessoas que estão dentro da igreja. Seriam não 3 faixas etárias, mas 3 níveis espirituais. Os filhinhos seriam os novos convertidos, os jovens seriam aqueles que estão num processo de crescimento e amadurecimento espiritual, e os pais seriam os amadurecidos na fé, os que têm um conhecimento mais íntimo de Deus, os velhos espirituais, por assim dizer. Isso porque esses pais já tinham conhecido a Cristo de modo mais profundo do que os demais irmãos. Essa é uma linha de interpretação que muitos comentaristas bíblicos seguem. Ainda tem um terceiro grupo que identifica, por exemplo, os filhinhos, aí do versículo 12, como sendo os cristãos de modo geral. João estaria falando de modo geral, filhinhos para a igreja toda, e depois dividindo em 2 grupos, que seriam os pais e os jovens. No entanto, amados, para pensar. Essas 3 interpretações, elas se esbarram em alguns problemas. Isso porque todas as verdades do texto inicial, do versículo 12, 13 e 14, todas as verdades que lemos no início, elas se aplicam a todos os crentes de todas as idades e de todos os níveis espirituais. Todas as verdades. Por exemplo, perdão de pecados. Tanto o novo convertido como o velho convertido precisa de perdão. E diariamente, né? O perdão de pecados prometidos aos filhos, no versículo 12, é uma necessidade minha e tua. Conhecer a Deus não é uma exclusividade somente dos pais, como está descrito aí no versículo 13, mas também dos jovens e dos filhos, no verso 12 e 13. Acompanhe a Bíblia, fique com a Bíblia aberta, acompanhando aí, esmiuçando. Vencer o maligno, ser forte e ter a palavra de Deus no coração, não é uma prerrogativa só dos jovens, mas de todo cristão. Todos têm que ser fortes, todos têm que ter a palavra no coração e todos têm que vencer o maligno. Todos estão incluídos. Resumindo, o perdão de pecados não é só para os filhinhos do versículo 12, mas também para os pais, para os jovens. Um cristão, mesmo sendo jovem de idade, ele pode ser maduro na fé e ter muito mais experiências do que pessoas idosas. Isso é fato. Para a glória de Deus, amados, nós temos jovens e adolescentes aqui na igreja
que conhecem mais a Deus e conhecem mais a palavra de Deus do que muitos pastores, muitos bispos e muitos apóstolos aí pelos arredores do Brasil. Pessoas que devoram a Bíblia, que conhecem a palavra, falam de teologia e conhecem a Deus. E a força para vencer o diabo não é só para os jovens, mas também para os filhos e também para os pais. Sendo assim, eu penso que a interpretação com menos grau de dificuldade é aquela que afirma que o apóstolo João, ele estava se referindo à igreja de modo geral, quando usou expressões como filhos, jovens e pais. Ou seja, esses três grupos, na realidade, são um só grupo, os cristãos da Ásia Menor, a quem João escreveu. Esse é o entendimento que eu tenho, e vários outros comentaristas também têm o mesmo entendimento. Isso não quer dizer, no entanto, porém, que, por exemplo, num culto de jovens e adolescentes, ele não possa, o pregador, usar um texto para os jovens aqui. Jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não há problema. O Gabriel do Renato, semana passada ou retrasada, ele trouxe uma palavra abençoada nesses versículos que eu acabei de ler, na introdução. Era um culto de jovens e adolescentes, e eu fui edificado, mesmo sendo coroa, mesmo estando aí quase com meio século. Meio século é forte, né? 48 anos. Aí minha esposa, você está novo, meio século, uma expressão que dá. Mas eu fui edificado. Por quê, amados? Porque a grande verdade é que a exposição da palavra, a pregação da palavra, ela é para todos. Não é para uma classe ou um nível espiritual, e nem para determinadas idades. É claro que para os pequenininhos, na escola dominical, há uma linguagem toda apropriada para eles. Mas, de modo geral, a Bíblia é para todos. E um detalhe interessante, mudando um pouco de assunto, mas dentro do texto que nós lemos, eu não sei se você observou, mas a palavra escrever, nesses três versículos, 12, 13 e 14, a palavra escrever repetiu-se aí por 6 vezes em nosso texto. Versículo 12, filhinhos, escrevo-vos. Versículo 13, pais, escrevo-vos. Versículo 13 de novo, jovens, escrevo-vos. Depois, versículo 14, eu vos escrevo filhos. Depois, versículo 14 ainda, eu vos escrevi pais. Depois, no versículo 14, eu vos escrevi jovens. Sabe por que o apóstolo João, ele enfatiza tanto a escrita, o escrever? Primeiro, porque ele foi inspirado por Deus para escrever. E graças a Deus por isso. Porque se ele não tivesse escrito, não teríamos a Bíblia hoje. Não teríamos essa preciosidade da Epístola de João em mãos. Isso porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, como diz 2 Timóteo 3,16, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda obra. Em segundo lugar, o João escreveu, porque as palavras, amados, elas podem ser esquecidas, mas o que está escrito é definido, é definitivo, é permanente. Por isso a mensagem de Deus aos homens, ela veio na forma escrita. Imagine você se fosse de forma oral, de boca em boca, a confusão que seria. Se nós já temos um manual escrito, ainda há tantas divergências de opiniões em alguns assuntos. Imagine se fosse oral. Aprove a Deus nos dá uma revelação de sua vontade na forma escrita. Eu gosto que o Dr. Kaiser, citado por Meyer Pillman, em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz que os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração em geração. A memória e a tradição não merecem confiança. Portanto, Deus agiu com a máxima sabedoria e também de um modo normal, dando ao homem a sua revelação em forma de livro. De nenhuma outra maneira, pelo que podemos ver,
podia ter ele entregue aos homens um ideal infalível que estivesse acessível a todos os homens e que continuasse intacto através dos séculos e da qual todos os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. Isso é maravilhoso. Os japoneses têm a mesma Bíblia que nós. Fala lá uma linguagem totalmente estranha, literalmente línguas estranhas, mas a tradução para eles é como a nossa aqui. Sendo assim, vamos entrar direto no texto. Isso foi só a introdução. Entrar no texto e ver alguns privilégios, amados, que nós temos em servir a Cristo. São os privilégios da vida cristã. E o primeiro privilégio que temos em servir a Deus é o privilégio do perdão dos pecados. Não é o privilégio de pecar para se arrepender, não. Não é isso. É o privilégio do perdão dos pecados. Olha no versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Na aula de número 4, cujo tema foi pecado, confissão e perdão, nós falamos bastante sobre o pecado e suas muitas ramificações. O que não faltou foram textos sobre a questão do pecado e a sua gravidade e as suas consequências e a sua amplitude. Porque pecado não é só beber, fumar, prostituir, né? Falamos bastante sobre isso, sobre pecados da língua, pecados de omissão, deixar de fazer o que você tem que fazer, pecados de comissão, fazer o que a Bíblia condena, pecados de pensamento. Lembra quem estava aqui? Eu falei que, segundo estudos, por dia passam-se em média 10 mil pensamentos, mas já foi atualizado. Atualizaram é de 50 a 70 mil pensamentos por nossa cabeça diariamente. Eu não sei como eles fizeram essa pesquisa, eu não sei qual foi o mecanismo, mas para pensar quantos desses pensamentos que temos diariamente são pecaminosos. Quantos? E fora pecados de pensamentos, temos até pecados ocultos. Vimos também que o perdão divino, ele é condicional, ou seja, depende do nosso arrependimento, depende da nossa confissão, ou seja, concordar com Deus com aquilo que Ele já sabe, que erramos, precisamos nos prostrar. Lembra de 1 João 1, versículo 8 a 10? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, amados, a culpa só é perdoada quando confessada e a misericórdia só é concedida quando reconhecemos nossos pecados e clamamos a Deus por misericórdia. E fazemos de tudo para nos vermos livres, ficarmos livres, libertos de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, confissão e arrependimento são condições básicas para se obter o perdão divino. Confissão a quem? Ao pastor? Não, confissão a Deus, em primeiro lugar. Porque seja lá qual for o pecado, ele agride primeiramente a santidade de Deus. No entanto, existem ocasiões na Bíblia em que o perdão, isso é interessante, o perdão foi concedido sem um arrependimento visual e, ao mesmo tempo, foi concedido sem uma confissão de pecados audível. Mas a regra não é a confissão e o arrependimento? Mas tem casos na Bíblia que você não viu assim, o arrependimento de boca, da boca para fora, e nenhuma confissão. Lembra do paralítico que foi levado até Jesus por 4 amigos? Lá em Marcos 2:5, Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Provavelmente aquela paralisia foi consequência de algum pecado que aquele homem cometeu, e a Bíblia não descreve qual foi. Até porque antes de curar o corpo, Jesus fez o quê? Perdoou os pecados. Antes de tratar do físico, Jesus tratou da alma daquele homem. E o mais interessante é que esse homem não pediu perdão. Você vê no texto? Depois leia. Esse homem não pediu perdão, não chorou por seus pecados, ele não confessou seus pecados, mas ele foi perdoado. Talvez ele estivesse chorando por dentro, amados.
Há confissões e arrependimentos que não são visíveis aos olhos humanos, que só Deus conhece. A pessoa está sangrando por dentro, ela quer libertação, ela quer perdão, e ela busca a fonte do perdão, que é o Senhor Jesus Cristo. Nem sempre é de boca. Lembra da vida da mulher pecadora, que entrou lá na casa de Simão, fariseu, e ungiu os pés do Senhor com as suas lágrimas. Lembra que o Senhor Jesus falou para ela? Perdoados são os teus pecados. Lucas 7,38. E a história começa no versículo 36. É uma bela história para ser lida também. Ela também não confessou os seus pecados, e muito menos teve um arrependimento de boca, mas estava com o coração sangrando. Ela se prostrou aos pés de Jesus, chorando copiosamente. Ela enxugou os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Se isso não for arrependimento, o que será arrependimento? Ela estava arrependida, por dentro ela estava sangrando. Essas são as marcas, o choro do verdadeiro arrependimento. E essa mulher foi perdoada. Agora, qual a garantia que podemos ter que seremos perdoados ao nos arrependermos? Qual a garantia que você e eu temos do perdão divino? Olha no versículo 12 ainda. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ser perdoado por seu nome pode significar duas coisas. Por seu nome, pelo nome do Senhor Jesus, nós somos perdoados. Pode ter pelo menos dois significados. Primeiro, é o nome de Jesus que nos dá acesso ao Pai. João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João está ensinando aqui que o nome de Jesus tem um poder muito mágico, que é só citar o nome de Jesus que as coisas acontecem. Não é isso, amados. Mas toda oração, ela deve ser concluída por aquele que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador, ele que nos dá acesso ao Pai. E quando pedimos a Deus perdão por nossos pecados, o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em segundo, ser perdoado em seu nome significa também ser perdoado por sua pessoa, por quem Jesus é. E dentro de um contexto judaico, o nome sempre está associado à pessoa. Dentro de uma visão judaica, nome e pessoa são as mesmas coisas. Então, quando o texto diz que somos perdoados em seu nome, significa dizer que a pessoa de Jesus nos proporciona o pleno perdão. A pessoa de Jesus nos proporciona o pleno perdão. Isso porque seu nome indica a sua pessoa, sua expiação e a sua missão espiritual em nosso favor, ao morrer por nós, ao derramar seu precioso sangue na cruz do Calvário, para nos redimir de toda iniquidade. Isso porque seu nome indica a sua pessoa. Jesus foi o Verbo de Deus, que se fez homem. Ele sofreu, ele morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para a nossa justificação, e está sentado à destra de Deus, e vive para interceder por mim e por você. Amém? Ou seja, ao se entregar para morrer na cruz em nosso lugar, e pelos nossos pecados, Jesus estava com isso, abrindo a porta do perdão. 1 Coríntios 15, 3, o apóstolo Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Sendo assim, amados, pelo seu nome, é o mesmo que dizer que somos perdoados por meio da morte expiatória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Lembra da aula? Quando o título foi Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, quando o apóstolo João diz em 1 João 2,12, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo o mundo inteiro. O segundo privilégio que temos como cristãos é o de conhecer a Deus por intermédio de Cristo. Olha no versículo 13, a parte A e C. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. 1 João 2,14, parte A, mais uma vez.
Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Nós já enfatizamos na introdução, no início, que os privilégios descritos em nosso texto, eles não são exclusivos para cada grupo citado. Por exemplo, vencer o maligno. Por exemplo, ser forte e ter a palavra no coração não é um privilégio só dos jovens, mas também dos filhos e dos pais. E conhecer a Deus, amados, é um privilégio não só dos pais e dos jovens, mas de todo cristão. Esse é um privilégio de conhecer a Deus. Não é exclusivo a uma faixa etária e nem a um nível espiritual dentro da igreja. Muito pelo contrário. Só que esse conhecimento não pode ser teórico e muito menos esotérico, como era os gnósticos da época, mas tem que ser um conhecimento de coração, experimental, profundo. Os gnósticos, como já vimos anteriormente, se gabavam de ter o monopólio do conhecimento de Deus. Eles se achavam os bambambãs espirituais. Eles se achavam a nata da cristandade da época. Por exemplo, eles dividiam a humanidade em 3 grupos distintos. E eles se colocavam num grupo exclusivo. O primeiro grupo, dos gnósticos, os ilícos, esse seria o nível mais baixo da humanidade. Eles seriam os carnais. Esse é o primeiro grupo, os carnais, os ímpios, aqueles que iriam padecer eternamente. É claro que eles não se julgavam estar nesse grupo. O segundo grupo seriam os psíquicos. Esses aqui seriam salvos, segundo eles, mas como que salvos pelo fogo, por um triz. Eles obteriam uma salvação bem inferior de quem? Deles, porque eles fazem parte, segundo eles entendiam, do terceiro grupo, que seriam os pneumáticos. Esses indivíduos, mediante o pleno conhecimento, se julgavam os verdadeiros espirituais. Detalhe, a palavra conhecimento no grego é gnosis, da onde vem o nome gnosticismo. João, no entanto, ele afirma sem rodeios que os crentes em Jesus Cristo, eles são os únicos privilegiados em conhecer aquele que é desde o princípio. Não desde o princípio da pregação do Evangelho, não. O princípio aqui fala da eternidade passada, fala da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo da vida. Como o próprio apóstolo João escreveu, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é Jesus. 1 João 1,1, vimos na introdução desse estudo, há muito tempo atrás, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Mais uma vez, João diz, eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. No entanto, amados, precisamos ressaltar que esse conhecimento que o apóstolo João está enfatizando, está descrevendo, não é um conhecimento teológico, por assim dizer. Até porque, para pensar, é possível ser teólogo hoje em dia. É possível conhecer tudo sobre teologia sistemática. É possível conhecer tudo sobre teologia dogmática, exegética, teologia bíblica, histórica e tantas outras teologias que percorrem aí o mundo e, ao mesmo tempo, não conhecer a Deus. Tem teólogos, como o pastor Alan disse na introdução, chamados teólogos liberais, que eles destroem igrejas. Como que eles destroem? Pondo em dúvida verdades bíblicas. Por exemplo, para eles a palavra não é inspirada. A palavra, segundo eles, ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E quando eles usam essa afirmação que a Bíblia contém a palavra de Deus, é porque, segundo eles, algumas partes não são de Deus. E eles se colocam como Deus para destrinchar o que é e o que não é inspirado. Aí é complicado. E isso é como um câncer na igreja. Porque se eu estou aqui na frente como pastor e começo a ensinar que a Bíblia não é 100% inspirada, você vai querer ler a Bíblia? Eu não leria. Se eu estivesse numa igreja que o pastor menospreza a palavra, ou eu sairia, porque eu não estaria concordando, né? Ou se eu estivesse concordando, fosse igual filhote de passarinho que quebra a boca para tudo que o pastor prega, eu
não ia ler a Bíblia também, não. Se o pastor está falando que a Bíblia não é inspirada, então eu não vou ler, não. Para que eu vou ler? Perder meu tempo? Eu vou ler lá Machado de Assis e outras coisas mais. Então, amados, hoje em dia existem teólogos que negam verdades fundamentais da Bíblia e estudam, conhecem grego, conhecem hebraico, negam os milagres da Bíblia, negam a virgindade de Maria ao ficar grávida de Jesus por obra sobrenatural e inexplicável do Espírito Santo. Homens que negam que a Bíblia seja divinamente inspirada, homens que negam que anjos não existem, isso é coisa da concepção da época. E teólogos reconhecidíssimos. Isso não quer dizer, porém, todavia, no entanto, que a teologia não tenha o seu ponto positivo, amados. É ótimo estudar, é ótimo aprender a palavra de Deus. O próprio significado da palavra teologia é estudo acerca de Deus. Quando você pega a tua Bíblia para ler, para esmiuçar, você está fazendo teologia, né? Existem pessoas que são autodidatas, elas não vão para um seminário, mas elas aprendem, e tem muitos recursos hoje em dia, graças a Deus. Spurgeon dizia que muitos pastores não são teólogos, daí o erro que eles cometem. Por não conhecer a Bíblia de modo geral, muitos cometem erros, e por conhecer de repente teologia de maneira distorcida, cometem erros piores ainda, que Deus nos guarde disso. Então, precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. Jovens, conheceste aquele que é desde o princípio, diz o apóstolo João. Não é conhecer Deus apenas de ouvir falar, é conhecê-lo por intermédio de um íntimo relacionamento com Ele e com a sua palavra. Seja através da oração, seja através do jejum, seja através de tantos meios que Ele nos fornece. Até porque o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus é a essência da vida eterna. E quem não quer a vida eterna? E o que Jesus disse lá em João 17:3, na sua oração sacerdotal? Ele disse assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora, para pensar, é bem verdade que ninguém conhece a Deus na sua totalidade. Ninguém conhece a Deus na sua totalidade. Se isso fosse possível, se fosse possível ao homem alcançar um nível mais total do conhecimento de Deus, Deus não seria Deus, porque Deus é limitado, ilimitadíssimo. Se temos dificuldade de conhecer a tua palavra, a Bíblia, imagine conhecer a sua pessoa de modo geral. É por isso que o apóstolo Paulo diz, na conclusão do capítulo 13 de 1 Coríntios, o seguinte, 1 Coríntios 13, versículo 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Conhecimento, não vou dizer total, mas um conhecimento maior do que temos agora, somente na glória. Nosso conhecimento de Deus é muito limitado. Uma frase muito antiga de Isaac Newton dizia o seguinte: o que sabemos é uma gota, o que desconhecemos é um oceano. Podemos aplicar a mesma verdade em relação a Deus. O que sabemos acerca de Deus é uma partícula de uma gota, e o que desconhecemos é um oceano. Você não tem como conhecer tudo de Deus. No entanto, devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, seja através da oração, seja através da palavra de Deus, seja através de estudos como esse, em que a pessoa, ela abre mão, né, às vezes de conforto de estar em casa, para sentar, para aprender com outros. Oséias 6:3, parte A. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pedro, né? Pedro conclui sua carta dizendo lá, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim
como no dia da eternidade. Não é porque não podemos alcançar o conhecimento total que vamos deixar de aprender com a palavra, né, através do estudo da Bíblia, de maneira expositiva, através da pregação da palavra que será ministrada logo mais. Aquele que acha que já conheceu tudo, tem pena. Amados, o terceiro privilégio do cristão é a força que ele recebe por meio da palavra de Deus. Esse é um privilégio que Deus nos dá individualmente. Cada um de nós temos a Bíblia na mão. 1 João 2,14, parte B, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós. Irmãos, nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. A nossa força não vem do braço da carne, mas da palavra de Deus em nosso coração. Assim como nos alimentamos fisicamente para sermos fortes, assim também precisamos nos alimentar com a palavra de Deus para sermos fortes espiritualmente. Existem crentes doentes, raquíticos e até mortos por não se alimentarem da palavra, por não lerem. Ao ser tentado pelo diabo para transformar pedras em pães, o Senhor Jesus disse o seguinte, a resposta de Jesus: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Toda palavra que procede da boca de Deus. O analfabetismo bíblico é algo gritante em nossa geração. É algo assustador. Nunca tivemos tantas Bíblias, de tantos modelos, tantas Bíblias de estudo do pai, do teólogo, do pastor. Mas nunca o povo foi tão ignorante de Bíblia. Infelizmente, numa pesquisa entre americanos, isso em 2014, 81% deles disseram conhecer a Bíblia. Mas você conhece? Conheço a Bíblia, 81%. Agora veja as respostas desses cabeçudos. 40% não sabia citar os 5 primeiros livros da Bíblia. E conheciam a Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Não sabiam. 50% não sabiam que João Batista não era um apóstolo de Jesus. Eles achavam que João Batista foi um apóstolo, chamado por Jesus para o acompanhar. De aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho. Tinham certeza. 69% afirmaram que o ditado Deus ajuda a quem cedo madruga estava na Bíblia. Deus ajuda a quem cedo madruga está na Bíblia? Claro, está na Bíblia. É só, com certeza está lá em Provérbios, entre o capítulo 1 e o capítulo 31. É igual aquele ditado popular: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vamos se perguntar muito crente, não, está na Bíblia, vai bater firme. Teve uma vez, num seminário, que ele falou comigo assim: não, eu li na Bíblia, a Bíblia mostra que o apóstolo João ele foi jogado no caldeirão de azeite fervendo. Eu falei: meu irmão, isso não está na Bíblia. Não, eu li na Bíblia. Eu falei: meu irmão, não está na Bíblia, isso é tradição da igreja, não é uma heresia, mas não está na Bíblia. Irmão, ele insistiu, está na Bíblia. Eu falei: tá bom, meu, quando você achar na Bíblia, você me procura. Até hoje ele não achou. 48% desses entrevistados acreditavam que o livro apócrifo de Tomé fazia parte do Novo Testamento, que tinha um evangelho de Tomé. Mateus, Marcos, Lucas e João só, gente. Mas 48% não, o livro de Tomé, que é um livro apócrifo, não está na Bíblia. Existe o documento? Não, mas está na Bíblia. 58% não souberam responder quem pregou o Sermão do Monte. E aí, quem pregou o Sermão do Monte? Eles acho que falaram até de Moisés. Imagina a ignorância até que nível vai, amados. Acho que até as crianças, os adolescentes, as criancinhas lá da escola dominical sabem isso. Eu te pergunto, você sabe quem pregou o Sermão do Monte? Você está fazendo, rapaz, sabe que eu não sei? Foi o Senhor Jesus, amados. Mateus 5, 6 e 7. Por sinal, a gente está pregando aqui, sempre que eu tenho oportunidade, voltando a pregar sobre o Sermão do Monte. A última foi bem-aventurados que choram, né? Fiz todo mundo chorar. E a próxima vai ser bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, se eu não me engano.
Lembrando, amados, que 81% disseram que conheciam a Bíblia. Imagine se eles não conhecessem. Imagine. Augusto Nicodemos diz que, amados, quando eu cito algumas pessoas aqui, tanto Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, são homens que são referências. Eu gosto de citá-los. Isso não quer dizer que a gente concorde com toda a teologia deles. Há divergências em algumas posições. Mas naquilo que é proveitoso, é edificante, eu gosto de dar crédito a quem é de direito. Eles são de uma linha calvinista, nós não seguimos uma linha calvinista, mas respeitamos. Amém? Augusto Nicodemos diz que hoje em dia há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto, ao mesmo tempo, nunca foram tão analfabetos de Bíblia. E ele diz mais, quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo para a palavra. A palavra, isso é em todos os avivamentos da história. Sempre que Deus derramou do seu Espírito Santo, não houve cantoria, apresentações, nada. O primeiro fator, as livrarias se esgotavam as Bíblias, porque o povo tinha fome da Bíblia. A palavra de Deus é que nos fortalece, amém? Jovens, sois fortes e a palavra de Deus está em vós. No entanto, infelizmente, muitos, em vez de se alimentar da palavra de Deus, elas preferem pregações via YouTube. É mais confortável, não sou contra, mas tem gente que se acomoda. Ou tem outros, como diz o pastor Antônio Gilberto, só se alimentam com a colher do professor da escola dominical. Ela não quer ter o trabalho de abrir a Bíblia, ler, reler, depois ler de novo, orar, Senhor, me mostra, eu não estou entendendo esse versículo aqui, me ensina. Ou então vai para um outro irmão e pergunta. Não, pessoas que preferem, pronto, precisamos ler a Bíblia, amados, pedindo ao Espírito Santo para falar conosco e nos ajudar a praticar a palavra. Só assim teremos forças para continuar a caminhada da vida cristã. Mais uma vez, João diz, jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Olha que interessante, essa afirmação de João. O mais interessante é que ele faz uma afirmação. Ele não diz que desejava que eles fossem fortes. Ele não diz que desejava que a palavra de Deus estivesse neles. Não era um desejo. Ele afirmou, vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós. Ele conhecia a igreja que tinha. Ele conhecia os membros, sabiam que eles eram os fortes da palavra. A pergunta que não quer calar é, será que o pastor Alan, ele poderia afirmar o mesmo em relação a nós? Jovens, adultos, anciões, vocês são fortes. A palavra está em vocês. Temos nos fortalecido com a palavra de Deus? Temos feito aí a leitura, do nosso cronograma, aprendendo diariamente a palavra, porções da palavra? Será que realmente somos fortes em consequência da palavra estar em nós? Já estou concluindo. O quarto privilégio do cristão é o de vencer o diabo com seus enganos. É mais um privilégio. Temos esse privilégio. 1 João 2, 13 e 14 de novo. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. É uma afirmação do apóstolo João. Amados, a vida cristã, ela não consiste somente em receber o perdão de Deus. Ela não consiste somente em conhecer a Deus mais e mais. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. A vida cristã não consiste somente em ser fortalecido com a palavra de Deus. Consiste também em combater o inimigo, que é real. O inimigo aqui não é a sogra. O inimigo aqui não é o cunhado mala, o vizinho, o amigo do trabalho que te persegue. Não é esse o inimigo. O inimigo aqui não é o seu patrão. Tem gente que pensa, O inimigo que se levantou é o patrão que paga o salário dele. E vê todo mundo como inimigo.
Amados, o inimigo aqui é o maligno, mais conhecido na Bíblia como diabo, Satanás, antiga serpente, Deus desse mundo com letra minúscula. Ele é um personagem real, invisível. Ele é um personagem histórico, mas também atual. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo também é invisível, mas Ele é real. Jesus Cristo, Ele é histórico, mas está conosco e vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. E graças a Deus por isso. E não somente isso, amados. O diabo é criatura. Jesus é o Criador. O diabo é limitado. Jesus é ilimitado. O diabo tem poder, mas Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso o apóstolo João diz: jovens, escreva-vos, porque vencestes o maligno. Nós não vencemos o maligno com nossas forças, com as nossas estratégias ou conhecimento humano. A grande verdade é que nós não temos poder em nós mesmos para vencer o diabo. Em nós mesmos, nós somos uns fracotes. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo não tendo poder em nós mesmos, podemos usar o poder do nome de Jesus para repreender o diabo e seus demônios. Temos esse poder dado por Deus. Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Eu creio, você crê? Quais sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. É no nome do Senhor. Lembra do episódio de Paulo, com aquela jovem adivinha, que era usada pelo diabo, uma jovem usadíssima pelo diabo, trazia grande lucro aos seus senhores, escrava dos homens, escrava do diabo. Atos 16, versículo 16 e 18, olha o que está escrito, que história. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, não disse à jovem, a ela, mas ao demônio que estava nela: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A libertação daquela jovem foi imediata, foi instantânea. E esse privilégio de vencer o maligno não é exclusividade só do apóstolo João. Não ficou restrito ao Novo Testamento, amados. É um privilégio que nós temos hoje, dado pelo Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Hoje, você que crê em Cristo como o único Senhor e Salvador, tem o mesmo poder de ordenar que os demônios saiam de uma pessoa, em nome de Jesus. A vitória dos crentes sobre o maligno é um fato consumado. No entanto, precisamos nos atentar para alguns fatos. Primeiro, por mais que tenhamos o privilégio de receber o perdão dos pecados, não podemos viver na prática do pecado de modo deliberado e intencional. 1 João 3,8 diz que a característica dos filhos do diabo é viver no pecado. Ele diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como que a gente vai repreender o maligno se estivermos praticando o que é da natureza do maligno? Não tem como. Segundo, a força para vencer o diabo nos vem por meio da palavra de Deus. O diabo usou a Bíblia fora do contexto para tentar Jesus, lembra? Jesus usou a Bíblia de maneira certa e derrotou o diabo. Só pode usar a Bíblia contra Satanás quem tem a palavra de Deus no seu coração. E quando guardamos a palavra de Deus no coração, podemos vencer o maligno em suas heresias, em seus enganos, em suas mentiras. Finalmente, concluindo, portanto, podemos dizer, amados, que todos nós somos filhinhos que podem diariamente recuperar a inocência por meio do perdão dos pecados.
diariamente, ser limpos, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Todos nós podemos ser como pais, maduros, experientes e profundos conhecedores de Jesus Cristo. Todos nós podemos ser como os pais, mesmo que você seja jovem. Todos nós podemos ser como jovens, com uma força vigorosa para lutar e vencer o diabo e seus falsos ensinos. Todos nós precisamos nos lembrar que temos o perdão dos pecados por meio do Senhor Jesus. Precisamos nos lembrar também que, apesar de não conhecermos tudo acerca de Deus, aquilo que nos foi revelado em sua palavra nos basta. O que está aqui, amados, revelado, é para mim e para você. O que está oculto e não tem explicação é com Deus. Um outro detalhe que não podemos esquecer é que a palavra de Deus precisa ser digerida por todos nós diariamente. É ela que nos dá força em meio a um mundo tão conturbado, tão conflituoso. Por fim, precisamos nos lembrar constantemente que há poder no sangue de Jesus para vencer o diabo, o mundo e a carne. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Quero te convidar, amados, abaixa a tua cabeça, te convidar a preparar teu coração, a orar a Deus, a clamar ao Senhor. Esse momento que estaremos ministrando a ceia, há poder no sangue de Jesus, se houver arrependimento verdadeiro, o desejo da pureza inicial, como uma criança inocente, por mais que ela peque, mas ela está num estado de inocência, e o Senhor pode nos tornar limpos nessa manhã, seja qual for o pecado que você cometeu, desde o momento que você esteja arrependido, esteja também decidido a não praticar mais, com a ajuda do Espírito Santo a resistir, a clamar diariamente: Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor, livra-me do mal, me ajuda, Senhor, me dá forças para resistir às tentações que virão amanhã, depois da manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, somos tão limitados, Pai, conhecemos tão pouco de Ti, mas isso não quer dizer que vamos desistir de procurar conhecer-Te mais e mais, buscar mais e mais a Tua palavra. Precisamos do Teu perdão diário, Senhor. Precisamos da purificação por meio do sangue de Jesus. Precisamos nos fortalecer mais, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos incomodar dia após dia, a buscar mais e mais a Tua face. Senhor, nos fortalecer mais e mais na Tua palavra. Senhor, nos aperfeiçoar em conhecer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance acerca da Tua palavra. Pai, seja fazer um seminário de teologia, que seja bíblico, que seja cristão, que seja com base na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas, Senhor, dirige nossos passos em Teus caminhos, para que as nossas pegadas não venham vacilar, Pai. Toma, Senhor, esse momento de ceia, limpa o nosso coração, nos arrependemos, Pai. Senhor, um dos privilégios, o primeiro ponto dessa aula foi o privilégio do perdão dos pecados que nós temos. Pelo Seu nome são perdoados os pecados. Senhor, limpa o nosso coração, nos prepara, Senhor, neste momento de ceia, Senhor. Tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão, beba-se desse cálice. Senhor, esse autoexame somos nós que temos que fazer. É individual, eu não tenho que examinar a vida do outro, mas a minha própria vida. E quem não tem pecado, quem não tem do que se arrepender, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, limpa-nos com o sangue do Cordeiro, limpa-nos, Senhor, purifica-nos pensamentos ruins que muitas vezes vêm à nossa mente e muitas vezes alimentamos. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos traíram. Senhor, dá-nos forças, Senhor, limpa o nosso coração por meio do sangue do Cordeiro, Senhor. Pai, perdoa os pecados de omissão, perdoa, Senhor, os pecados de comissão, quando fazemos aquilo que Te desagrada, Pai. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã. Limpa-nos, Senhor, torna-nos limpos
por meio do sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do povo, do mundo. Fica conosco, Senhor. Cremos no teu perdão, cremos que o teu Filho Jesus morreu naquela rude cruz por nós, individualmente, por amor a cada um aqui nessa manhã. Te louvamos, Senhor, por tão grande amor. Te louvamos, Senhor, pelo perdão concedido, por novas oportunidades que o Senhor nos dá diariamente, Senhor. Não queremos abusar disso, Senhor. Não queremos banalizar o perdão, Pai, não. Mas carecemos, Senhor, do teu perdão. Porque, como diz a tua palavra, não há quem não peque. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Lava-nos, Senhor, com sangue do Cordeiro, Cordeiro imaculado, sangue precioso. Como diz a tua palavra, que nós fomos comprados não com prata, com ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Aceita a nossa oração, perdoa-nos, limpa-nos, renova-nos, aviva-nos. Em nome de Jesus.